Olá, boa tarde para você que acompanha a programação da TV Rio Preto aqui pelo canal 7 da NET. Seja muito bem-vindo ao RP Notícias desta quarta-feira, dia 23. E você também pode assistir o nosso jornal pelas nossas redes sociais. O nosso site é tvriopreto.tv e a nossa fanpage é facebook.com/TV Rio Preto 7. Confira os destaques desta edição. Suspeitos de matarem contador de Mirassol que estava desaparecido são detidos em Tanabi. Ministério Público pede o fechamento da casa de repouso para idosos. Dos 39 lares de Rio Preto, 7 estão interditados e 2 irregulares. E a Prefeitura de Rio Preto inicia a aplicação de nebulização em 14 bairros para evitar o avanço do mosquito Aedes aegypti. E no quadro Vida Saudável de hoje, vamos receber o cirurgião vascular, Dr. André Rodrigo Miquelin, para falar sobre a sua área de atuação. E se você tem alguma sugestão de pauta, envie aqui para a nossa produção. O e-mail é rpnoticias.tvriopreto@gmail.com. rpnoticias.tvriopreto@gmail.com. E o assunto recomendado por você pode virar notícia aqui. Então não saia daí que o RP Notícias desta quarta-feira está no ar. E nós vamos começar esta edição do RP Notícias falando de coisa boa, né? O carnaval está chegando e qual é o brasileiro que não gosta dessa folia? E aqui em Rio Preto, os preparativos para o Carnaval 2019 já começaram. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, oferecerá toda a infraestrutura para o desfile de rua, que acontece no dia 3 de março, a partir das 8 horas da noite, na Avenida Duque de Caxias, em frente ao Complexo Swift. A partir deste ano também foi implantada a reformulação do Carnaval, com sistema de inscrições online para as escolas de samba participarem do desfile de rua. As inscrições, tanto para as escolas de samba quanto para a Corte Real, Rainha e Rei Momo, deverão ser feitas no portal da Prefeitura. O site é www.riopreto.sp.gov.br/Carnaval 2019 e devem ser feitas de 21 de janeiro a 11 de fevereiro. E ainda falando sobre cultura, a 17ª edição do Festival Janeiro Brasileiro de Comédia se inicia hoje. E o espetáculo que abre a programação tem o bolero como foco, na interpretação de Flamingos de Fuego Trio. O espetáculo cômico, integrado por músicos românticos incansáveis que deleitam o público com clássicos do bolero e do tchá-tchá-tchá, em que a música conversa com o universo das artes circenses de forma bem-humorada. A apresentação, então, é hoje no Teatro Paulo Moura, no Complexo Swift, às 8 horas da noite. E a entrada é 1 litro de leite. A programação completa você confere no site do evento, www.riopreto.sp.gov.br/2019-JBC. E o assunto agora é dengue. A preocupação com o surto da doença motivou a Prefeitura de Rio Preto a desenvolver um pacote de medidas para coibir o avanço do Aedes aegypti, o que deu início a diversas ações, como a aplicação de nebulização, o conhecido fumacê, que inicialmente vai beneficiar 14 bairros e faz parte do plano de contingência apresentado pela Secretaria de Saúde. O plano inclui também a atualização de profissionais de serviços públicos e privados, que atuam no atendimento aos casos suspeitos das doenças transmitidas pelo mosquito, a capacitação de funcionários públicos municipais para fiscalizar os seus locais de trabalho, evitando a proliferação do inseto, a conscientização da sociedade e a prevenção de arboviroses. A estimativa de gasto inicial é de R$8 milhões a 10 milhões. E ontem nós falamos aqui no RP Notícias sobre o caso do contador de Mirassol que foi encontrado morto em Tanabi. Nós continuamos acompanhando o caso. E ontem mesmo, 2 jovens que confessaram ter assassinado Ronald Catarino Calabretti, de 36 anos, tiveram a prisão preventiva decretada e estão detidos. Já o adolescente, de 17 anos, também apontado como envolvido no crime, aguarda a decisão judicial.
A polícia chegou até o trio após descobrir que a rede social da vítima foi acessada um dia depois do desaparecimento. Algumas mensagens foram apagadas e uma amizade foi excluída do perfil do contador. Com essas informações, os investigadores conseguiram chegar até o adolescente. Na presença da mãe, o menino confessou o crime e indicou os outros 2 participantes. Agora, a polícia trabalha com as hipóteses de homicídio premeditado e latrocínio. E nós continuamos dando uma olhadinha neste caso. E falando ainda em assunto policial, uma mercearia localizada na estrada vicinal João Parisi, no Jockey Club, foi assaltada na última terça-feira. De acordo com o proprietário, os criminosos se fingiram de clientes e sentaram para fazer alguns pedidos antes de anunciar o assalto. Em seguida, trancaram o comerciante junto aos clientes no banheiro do estabelecimento e levaram um revólver calibre 38, um iPhone 7, R$700 em dinheiro e um notebook. Segundo o agricultor que estava no local, conversando com alguns amigos, os bandidos ainda levaram um carro Gol ano 2007, que foi abandonado em seguida sem o aparelho de toca-CD. A polícia continua investigando esse caso. E o Ministério Público de Rio Preto investiga casos de irregularidades em casas de repouso da cidade. Ajuizou mais um pedido de interdição ontem. A denúncia aponta uma série de irregularidades com alimentos e medicamentos das 37 instituições para idosos do município. Destas, 7 estão interditadas e 2 estão em processo de regularização. De acordo com o promotor de justiça, Cláudio Santos de Moraes, a casa de repouso instalada na rua Campos Sales, no bairro Boa Vista, atende 21 idosos, além de trabalhar acima da capacidade da instituição, que atua, além de tudo, contra normas sanitárias previstas na legislação vigente. A denúncia também relata irregularidades como remédios com prazo de validade vencidos, cardápio de alimentação, entre outros problemas. O local já havia sido interditado em novembro de 2018 e, mesmo assim, continuou em funcionamento. Sobre os problemas apontados pelo promotor e pela vigilância sanitária, os responsáveis pela casa de repouso informam que regularizaram as situações. Já sobre a superlotação, a instituição informou que está em um projeto de reforma para ampliação do local. E nós vamos ficar de olho neste caso também, já que, além de estrutural, o problema é de saúde e de acolhimento, né? E agora nós vamos saber mais informações sobre Rio Preto e região com a Mariane Dias, direto da redação do Jornal de hoje. Boa tarde, Mariane. Olá, Vivi. Olá a todos os telespectadores e internautas da TV Rio Preto e do Jornal de hoje. Eu trago agora o nosso giro policial. Ontem em Rio Preto tiveram 2 operações. A primeira foi com a Vara da Infância e Juventude, acompanhada da Polícia Militar. As equipes foram até a casa de menores para tentar proibir a proximidade desses adolescentes com tráfico, roubos e furtos. A outra operação foi com a PRF, Polícia Rodoviária Federal, em parceria com os agentes da Guarda Civil Municipal. As equipes fizeram uma espécie de uma blitz na Avenida Danilo Galeazzi, região norte de Rio Preto, e mais de 120 veículos foram fiscalizados. Vale lembrar que nos primeiros 20 dias deste ano, 28 pessoas ficaram feridas em acidentes de trânsito. E, infelizmente, agora, mais um golpe pela internet. Uma jovem de 19 anos perdeu R$16 mil ao tentar comprar um veículo. Ela negociou o valor e o restante da quantia seria pago com o veículo que ela tem. E ela percebeu que caiu em um golpe e infelizmente perdeu R$16 mil. E agora uma notícia boa: Rio Preto terá uma mini cidade com mais de 2.000 metros quadrados. A novidade vai ficar na Cidade das Crianças e ela terá tudo que uma cidade grande tem, só que de uma forma compactada. Semáforos, ruas, avenidas e, o mais importante, salas de aula. É isso aí, Vivi. Bom jornal. Um beijo a todos os telespectadores. Obrigada, Mari, pelas informações. Eu gostei bastante dessa ideia da mini-cidade, viu? As crianças daqui de Rio Preto precisam de um local mais assim para se divertirem, né? Então, Mari, até amanhã com mais notícias sobre São José do Rio Preto e região. Muito obrigada.
E agora eu quero falar com você sobre a água rárida. Só lembrando que a água rárida não é um medicamento. Ela é um tratamento diário para pessoas que sofrem com incômodo no estômago. Além de bicarbonato, que traz alívio aos problemas digestivos, a água rárida é alcalina e contém vanádio, o que faz muito bem para a saúde, para a pele e para os cabelos. Eu vou ficar aqui com a minha água rárida e já vou chamar o nosso apoio cultural. Não sai daí que eu volto já já com mais notícias e uma entrevista com o cirurgião vascular Dr. André Rodrigo Miquelin. Toda mãe sabe o que é melhor para o seu filho, não é mesmo? E olha que a gente é capaz de tudo, inclusive de decidir a qualidade da água. E é por isso que eu escolhi água mineral natural Minagem. Sua pureza, leveza e equilíbrio são diferenciais que afloram da natureza para a nossa vida. E saber a origem da água é mais importante ainda. Não basta ser água, precisa ser água mineral Minagem. Nessa, eu confio. Respeitável público, o ano começa bem alegre em Rio Preto. Tem Janeiro Brasileiro da Comédia, de 23 a 30. Espetáculos e atividades por toda a cidade. Participe! Programação no site Prefeitura de Rio Preto. Quanto mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno. Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org/nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. E nós estamos de volta e o assunto agora é esporte. Com a saída do técnico Vitor Mosca no início desta semana, o Olímpia encara o Barretos hoje, às 20 horas, no estádio Fortaleza, em Barretos, pela segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A3. Sob o comando de Lucas Del Vecchio, que já foi auxiliar do Botafogo São Paulo e treinador no Atlético Pernambuco e Comercial, chegou na manhã de ontem e ele aposta na vitória do seu time. Na estreia, o Olímpia perdeu em casa para o Desportivo Brasil por 3-0. Então fica aqui a nossa boa sorte para o time nesta noite. E falando em futebol, o empate por 0-0 entre Votuporanguense e Juventus na manhã do último domingo em São Paulo, na primeira rodada do Campeonato Paulista da Série A2, até que agradou o técnico Eduardo Souza. Porém, o comandante deixou claro que jogando em casa, Votuporanguense tem que vencer. Atual campeão da Copa Paulista, o CAV busca o inédito acesso à Série A1 e entra como um dos favoritos na divisão. Em nono lugar, com 1 ponto, o CAV recebe o Atibaia daqui a pouquinho, às 16 horas, na Arena Plínio Marim, em Votuporanga. E quarta-feira é dia do nosso quadro Vida Saudável. E hoje aqui no estúdio eu recebo o cirurgião vascular Dr. André Rodrigo Miquelin. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo. Eu queria que o senhor explicasse primeiramente para a gente o que faz um cirurgião vascular, se os nossos telespectadores, para eles saberem qual é a atuação da sua área médica. Olá, boa tarde, Vivi. Obrigado pelo convite aqui. A cirurgia vascular é uma área que, basicamente, as pessoas acham apenas que tem a parte de varizes, tá? A gente observa nos consultórios, no hospital, uma demanda muito grande também por procedimentos endovasculares e cirurgias de alta complexidade, principalmente pensando em aneurismas, num quadro aí de oclusões arteriais de membros inferiores, com riscos de amputações de pernas, mas é uma área grande e o foco maior, que é a demanda do consultório no dia a dia, acaba sendo a parte da circulação venosa, que são as varizes. As varizes é uma comorbidade que tem uma prevalência alta no Brasil, principalmente pelo clima, né? A gente tem uma vasodilatação periférica por conta da posição, você fica muito em pé, tudo. Então isso acaba prejudicando um pouco em relação, né, ao telespectador,
ao quadro de dores nas pernas e também a demanda visual estética, que acaba prejudicando com as varizes. O senhor falou sobre o dia a dia na clínica, nos quadros clínicos. O senhor atende no Instituto Pro Cardíaco aqui em São José do Rio Preto, atende também no Hospital de Base, atende em Mirassol também, doutor? Onde o senhor atende? Faz procedimentos em Mirassol, às vezes cirurgias, né? E também no Hospital Alsto acaba tendo um uso lá da parte de endovascular e de cirurgias arteriais também. E falando, né, muita gente fala, ai, nossa, varizes são procedimentos estéticos, não preciso procurar um cirurgião vascular. Como o senhor já citou agora, é perigoso sim e deve ter cuidado. Essa parte de circulação venosa, né, quando a gente comenta, fica um termo muito genérico, porque no consultório os pacientes eles ficam preocupados principalmente com a trombose, né? Falar, estou com trombose, né? Eu vim aqui porque a minha perna está inchando, com dor. A trombose são casos que tem uma implicância de risco, até de mortalidade, quando esse coágulo que começa na perna, ele vai para o pulmão, que chama embolia pulmonar, mas no dia a dia, a rotina não é trombose, é mais relacionado com problemas de varizes mesmo, e insuficiência venosa crônica, que seria a dificuldade desse retorno, ele chegar na parte circulatória para esse retorno do coração, tá? E depois o coração bombeia o sangue e vai pelas artérias, que é o outro departamento da vascular, que é a parte de cirurgias arteriais, quando o paciente tem o cigarro, ele tem pressão alta, diabetes, que são outras implicações associadas. Mas a rotina de um cirurgião vascular em nível de consultório, geralmente é a parte venosa, de varizes. E a parte hospitalar, que a gente faz no Hospital de Base hoje, são os procedimentos tanto de cirurgia de alta complexidade, quanto os procedimentos endovasculares, que são as cirurgias minimamente invasivas, né, que a gente realiza também para casos de doença arterial que tem essas comorbidades, pressão alta, diabetes, problema de colesterol, né, dislipidemias, que acaba afetando e formando aquelas placas, né, de aterosclerose, que também causam infarto, causa acidente vascular cerebral, os AVCs. Eu quero, antes de falar sobre o tratamento, que agora tem um tratamento inovador, que é o tratamento com espuma, eu quero perguntar para o senhor, doutor, muita gente fala, AVC, trombose, problemas cardiovasculares, só em pessoas mais velhas, imagina, eu não vou ter. Não, falso, mito, né, doutor? Porque tem muito jovem aí que tem AVC, que acaba perdendo a vida por não se cuidar, por não cuidar dessa área da saúde. Quando a gente divide a nossa disciplina, né, nesse território que eu falei de artéria e de veia, a gente tem que imaginar o seguinte: o arterial, tirando traumas, né, acidente automobilístico, que você tem uma lesão da artéria, você tem que ter fatores de risco para essas doenças, né? Então, o paciente que tem aterosclerose, que é essa doença causada por esses fatores que eu já citei, que causa os AVCs, os infartos. No território venoso, que é das veias, né, os pacientes mais jovens têm os riscos das tromboses, principalmente pacientes que têm a trombofilia, que são doenças que, quando em uso do anticoncepcional, principalmente nas mulheres, que a gente vê esses casos, uma paciente que fez uma viagem longa de avião, formou uma trombose e essa trombose foi para o pulmão, aí esses casos específicos são em pacientes mais jovens. Nos idosos, com o decorrer dos fatores de risco, da pressão, diabetes, começa a juntar essas comorbidades e aumenta o risco dessas doenças crônicas. Então você divide trauma em jovem, que pode dar lesão vascular, e essas doenças de jovens que têm essas doenças genéticas, que são as trombofilias, para território da veia. E os idosos, a parte mais arterial, em relação a esses AVCs, essas partes de risco de amputação de perna também, né, que a gente acaba pegando no hospital. O que é muito triste, né? Exato. Doutor, então vamos falar sobre os tratamentos. Vários tipos de tratamento, mas o que a gente ouve falar muito agora é o tratamento com espuma para varizes. Isso. O senhor trouxe para São José do Rio Preto esse tratamento também. Nós temos tratamentos a laser. Fala um pouquinho sobre esses novos tratamentos e todos os tipos de tratamentos invasivos, incisivos ou não, realizados
na sua área? A parte da cirurgia venosa, né, hoje ela tem uma gama muito grande de procedimentos. O que a gente sempre tem que orientar os nossos pacientes é em relação a que benefício esse paciente vai ter com cada técnica aplicada. A gente não tem uma técnica única para todo tipo de doença vascular, porque a gente tem que ter uma indicação precisa para cada tipo de procedimento e cada tipo de veia. Então vamos dar um exemplo, tá? Pacientes que têm aquelas varizes grossas, né, que a gente vê aquelas alterações cutâneas que fica bem dilatado, essa paciente ela tem algumas técnicas cirúrgicas. Vamos supor uma paciente que ela tem uma idade entre 40 e 60 anos, ela se beneficia às vezes de cirurgia convencional, que é a retirada das varizes. O que mais incomoda, por exemplo, se o paciente for tirar uma safena, por exemplo, né, que o pessoal fala, vai retirar a safena. Quando você faz essa cirurgia, ela tem um tempo de repouso maior. E aí as técnicas novas, elas vêm para tentar diminuir esse tempo de repouso durante o pós-operatório. Aí que vem a parte do endolaser, que são, ou a radiofrequência, que são procedimentos que a gente entra dentro da veia safena e ao longo desse vaso a gente vai ocluindo ele através do laser, que é uma parte química, uma térmica, né? E a radiofrequência, com o intuito de fechar essa veia e o sangue voltar pelo sistema venoso profundo, que são veias que não formam varizes, de um jeito mais simples para a população. E associado a isso, um paciente mais idoso, o que a gente pode estar fazendo? Um paciente que não tem condições de fazer uma cirurgia, por parte cardiológica, tudo, e ele tem muita dor, tem muito edema, tem às vezes úlceras venosas que são feridas. Aí nesse caso específico a gente pode estar associando outras técnicas, que é a espuma. A espuma é uma injeção de uma medicação que tem uma ação esclerosante que vai ocluir o vaso e com isso o retorno venoso vai para veias saudáveis. Porque essas varizes elas ficam com o sangue ali transitando e fica causando edema, inchaço. E quando você fecha essa circulação, melhora no ponto de vista funcional essas veias. E só para finalizar agora, doutora, a nossa entrevista, as pessoas têm medo de fazer, se tem alguma contraindicação, quem pode ou quem não pode, a partir de qual idade as pessoas podem fazer os tratamentos para varizes? Os tratamentos de varizes, cirúrgicos no caso, né? Eles não têm uma idade específica. O que a gente vê é em relação à sintomatologia e doenças associadas. O que essa úlcera, ou uma ferida, ou as dores estão causando? Aí você indica o procedimento. Então, assim, depende de uma avaliação cardiológica. E aí a técnica que você for empregar. A espuma não precisa, porque é um procedimento que faz, no mesmo dia vai embora, o paciente não fica internado. E a cirurgia tem anestesia, tudo que o paciente acaba ficando internado pelo menos um dia. Muito obrigada. Então, doutor André, eu agradeço a sua participação aqui no RP Notícias. E seja sempre bem-vindo quando tiver mais alguma novidade para o senhor passar aqui para os nossos telespectadores. Tá joia. Muito obrigado. Bom dia. E o RP Notícias desta quarta-feira fica por aqui. E se você quiser rever alguma notícia ou reportagem, siga o RP nas redes sociais. A fanpage é facebook.com/TV Rio Preto 7. Você também pode acessar o nosso site tvriopreto.tv e conferir tudo o que rola aqui na programação da TV Rio Preto. E se quiser saber sobre os nossos parceiros, convidados, curta a nossa página no Instagram, é @RP Notícias Oficial. E caso você tenha alguma sugestão de pauta, envie para a nossa produção. O e-mail é rpnoticias.tvriopreto@gmail.com. Eu espero você amanhã ao vivo aqui no canal 7 da NET. Tenha um ótimo dia e até lá.